Abraão foi uma das figuras mais importantes de toda a Bíblia. Reis o temiam. Nações inteiras nasceriam de sua descendência. E, segundo as Escrituras, ele seria chamado amigo de Deus. Um homem escolhido, abençoado, carregando sobre os ombros uma promessa que mudaria o curso da história humana. Mas um dia, no meio de uma jornada marcada por guerra e vitória, Abraão se encontrou com um homem diante de quem fez algo surpreendente. Ele reconheceu sua posição e lhe entregou o dízimo de tudo o que possuía. O nome daquele homem era Melquisedeque, um nome que talvez você já tenha ouvido em algum sermão, em alguma leitura rápida da Bíblia, mas que poucos realmente pararam para investigar a fundo, porque esse homem aparece repentinamente na história, sem infância registrada, sem genealogia, sem qualquer explicação sobre sua origem. Ele simplesmente surge, como se tivesse sempre estado ali, esperando o momento certo para aparecer. E séculos depois, quando já parecia que sua memória havia se apagado por completo, a Bíblia volta a falar dele, e o faz com palavras ainda mais perturbadoras. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Pare e pense nisso por um instante. Nenhum outro personagem da Bíblia é descrito dessa forma. Nenhum. Então quem era esse homem? Um rei comum? Apenas mais um governante entre tantos que existiram naquela região? Um sacerdote misterioso que já servia ao Deus Altíssimo antes mesmo de existir o povo de Israel? Um anjo disfarçado em forma humana? Ou, ainda mais impressionante, uma manifestação do próprio Cristo, aparecendo na terra séculos antes de seu nascimento em Belém? Ou será que a Bíblia está revelando algo completamente diferente de tudo isso? Porque existe um detalhe sobre Melquisedeque, que, quando compreendido corretamente, muda completamente a maneira como entendemos toda a sua história. E para encontrar esse detalhe, precisamos voltar ao exato momento em que esse homem simplesmente aparece na Bíblia, sem aviso, sem apresentação, mudando para sempre o rumo do encontro com Abraão. Tudo começa logo depois de uma guerra sangrenta entre reis. 4 reis do Oriente haviam se levantado contra 5 reis da região do Mar Morto, e no meio desse conflito, Ló, sobrinho de Abraão, acabou sendo capturado junto com seus bens. Ao receber a notícia, Abraão não hesitou. Reuniu seus homens treinados e partiu em perseguição durante a noite até alcançar os inimigos. A vitória foi completa. Abraão conseguiu resgatar Ló e recuperar as riquezas que haviam sido levadas. Foi exatamente no caminho de volta com os homens ainda cansados da batalha que Abraão teve um encontro que ninguém poderia ter previsto. Um rei se aproximou dele. Mas não era um rei qualquer, vindo apenas para negociar despojos ou fazer alianças políticas. O texto sagrado diz que ele era rei de Salém e, ao mesmo tempo, sacerdote do Deus Altíssimo. Uma combinação rara, quase inexistente naquele contexto histórico. Ele trouxe consigo pão e vinho, elementos que carregam um simbolismo profundo em toda a narrativa bíblica posterior, e abençoou Abraão em nome do próprio Deus. E então, diante desse gesto, Abraão, o homem que já havia recebido diretamente as promessas divinas, entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia conquistado na batalha. Mas por que Abraão, que já caminhava em aliança direta e pessoal com Deus, reconheceria de forma tão imediata a autoridade espiritual de alguém sobre quem a Bíblia não havia dito absolutamente nada até aquele exato momento? Nenhuma apresentação prévia, nenhuma introdução, nenhuma linhagem familiar mencionada. Ele simplesmente aparece, abençoa, recebe o dízimo e desaparece da narrativa tão rapidamente quanto surgiu. Mas o mais estranho não é exatamente o que o livro de Gênesis diz sobre Melquisedeque. É aquilo que Gênesis, deliberadamente ou não,
escolhe não dizer. No mundo antigo, e especialmente dentro da cultura hebraica, a genealogia era um elemento absolutamente essencial. Saber de quem você descendia definia sua identidade, sua posição social, seus direitos. E mais tarde, dentro da história de Israel, definia até mesmo quem poderia ou não servir como sacerdote diante de Deus. Um sacerdote precisava provar sua linhagem com precisão. Precisava vir da tribo certa, da família certa, de Levi, especificamente da linhagem de Arão. Sem essa comprovação genealógica, ninguém poderia exercer a função sacerdotal dentro do sistema estabelecido por Deus a Moisés. E, no entanto, Melquisedeque surge nas páginas de Gênesis completamente à margem dessa regra. Sem pai mencionado, sem mãe mencionada, sem nascimento registrado em lugar nenhum do texto, sem qualquer genealogia apresentada, nem antes nem depois de sua aparição, e sem sequer uma morte narrada, como acontece com praticamente todos os outros personagens importantes daquele livro. Perceba a diferença. Todos os grandes personagens de Gênesis, Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, todos eles parecem pertencer profundamente a uma história contínua, com começo, meio e fim claramente registrados, com pais e filhos que podemos rastrear de geração em geração. Melquisedeque, por outro lado, parece entrar na história vindo de fora dela. Mas será que isso realmente significa que Melquisedeque não tinha, literalmente, pai nem mãe, como um ser surgido do nada? Ou será que esse silêncio significa algo completamente diferente, algo que só vamos conseguir compreender mais adiante, quando outras partes da Bíblia voltarem a falar sobre ele? Durante séculos depois desse breve e intenso encontro com Abraão, Melquisedeque simplesmente desaparece por completo das páginas da Bíblia. Nenhuma outra menção em toda a Torá, nenhum rastro em Êxodo, Levítico, Números ou Deuteronômio. É como se ele tivesse cumprido seu papel e sido apagado da memória sagrada. Até que, muito tempo depois, quando ninguém mais esperava, seu nome ressurge de uma forma completamente inesperada. Dentro de uma profecia extraordinária, escrita séculos após aquele encontro no vale. Essa profecia surpreendente está registrada no Salmo 110, um dos textos mais citados de toda a Bíblia, especialmente pelo Novo Testamento. Nele está escrito, dirigido a uma figura que o próprio Salmo chama de Senhor: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Pare por um instante e considere o verdadeiro peso dessa afirmação. Um rei que havia aparecido apenas uma única vez, séculos antes, num episódio relativamente curto do livro de Gênesis, agora é usado através da inspiração profética como o modelo definitivo para descrever um sacerdócio eterno, um sacerdócio que vai muito além do sistema levítico estabelecido na lei de Moisés. Porque justamente o sacerdócio de um homem quase desconhecido, mencionado uma única vez, seria escolhido pelo Espírito de Deus como padrão profético para algo tão importante. O que exatamente significa, afinal, essa expressão intrigante, ordem de Melquisedeque? E talvez a pergunta mais importante de todas: por que essa profecia específica seria, séculos mais tarde, aplicada diretamente ao Messias prometido a Israel? O espectador que começou este vídeo pensando estar diante de um personagem misterioso e isolado de Gênesis, agora começa a perceber que está, na verdade, diante de algo muito maior do que imaginava. Uma peça central de uma das profecias messiânicas mais importantes de toda a Escritura. Melquisedeque havia desaparecido completamente da narrativa histórica, mas seu sacerdócio, misteriosamente, não havia sido esquecido. E é justamente esse fio, aparentemente perdido no tempo, que nos conduz agora ao texto que faz a declaração mais impressionante
mais teologicamente densa de todas sobre esse homem enigmático. Esse texto decisivo está na carta aos Hebreus, capítulo 7. Ali, o autor retoma cuidadosamente a história registrada em Gênesis e a interpreta de uma forma que impressiona estudiosos e leitores até os dias de hoje. Ele escreve que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. Vamos separar essas expressões com cuidado, uma por uma, porque cada palavra aqui foi escolhida com extrema precisão teológica. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de vida, semelhante ao Filho de Deus. Se essas palavras forem tomadas de maneira absolutamente literal, sem nenhuma consideração do contexto, a conclusão que se chega é verdadeiramente extraordinária. Estaríamos falando de um ser sem origem definida e sem fim definido, algo que soa muito mais divino do que propriamente humano. Mas existe outra possibilidade de leitura, e ela está justamente na própria maneira como o autor de Hebreus constrói, passo a passo, todo o seu argumento teológico. E aqui está a chave de tudo. Melquisedeque provavelmente tinha pai e mãe. O que ele não tinha era uma genealogia registrada nas Escrituras, e essa diferença muda tudo. O autor de Hebreus, muito provavelmente, não está descrevendo com precisão histórica a biografia real de Melquisedeque, como se estivesse escrevendo uma certidão de nascimento. Ele está, na verdade, descrevendo o silêncio do texto de Gênesis a respeito desse personagem, e usando esse silêncio, essa ausência de informação, como uma poderosa ferramenta de argumento teológico. Porque, ao contrário dos sacerdotes levíticos, cuja autoridade dependia inteiramente de comprovar sua linhagem familiar com documentos e registros precisos, Melquisedeque aparece nas Escrituras completamente livre dessa exigência, como se seu sacerdócio, por sua própria natureza narrativa, não dependesse de uma genealogia humana registrada. Essa distinção é uma das principais recompensas intelectuais e espirituais deste vídeo, e vale a pena parar e absorvê-la com calma. Mas ainda resta uma pergunta incômoda pairando no ar. Se ele era, afinal, apenas um homem comum, por que sua descrição bíblica se parece tanto com a de alguém verdadeiramente eterno? E é exatamente essa palavra, semelhante, que pode conter a chave de todo o mistério que estamos investigando. Porque uma das teorias mais fascinantes e mais discutidas sobre a verdadeira identidade de Melquisedeque afirma que ele não teria sido, na verdade, um homem comum, mas sim o próprio Cristo aparecendo na terra antes mesmo de seu nascimento em Belém, numa manifestação conhecida teologicamente como cristofania, ou seja, uma aparição pré-encarnada do Filho de Deus. Os argumentos que sustentam essa interpretação são realmente fortes e merecem ser considerados com seriedade. A descrição absolutamente incomum encontrada em Hebreus, sem paralelo em nenhum outro personagem bíblico. O fato de seu próprio nome, Melquisedeque, significar rei de justiça. O fato de Salém, o lugar sobre o qual ele reinava, estar diretamente associado à palavra hebraica para paz, o que faz dele também, simbolicamente, um rei de paz. Sua função sacerdotal como servo do Deus Altíssimo, numa época em que o sacerdócio formal de Israel ainda nem existia. A completa ausência de uma genealogia registrada em qualquer lugar do texto. E a linguagem de permanência e eternidade usada, tanto em Gênesis quanto, principalmente, em Hebreus, para descrevê-lo. Tudo isso, somado com cuidado, faz da hipótese da cristofania uma interpretação verdadeiramente poderosa. E ela foi defendida, ao longo da história da Igreja, por diversos teólogos e estudiosos respeitados, desde os primeiros séculos do cristianismo até os dias atuais. No entanto, existe uma dificuldade importante,
um obstáculo teológico que não pode simplesmente ser ignorado. O próprio texto de Hebreus, com toda a sua precisão de linguagem, não diz que Melquisedeque era literalmente o filho de Deus. Ele diz, com muito cuidado, que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. E essa diferença de palavras não é acidental. Se ele fosse de fato literalmente o próprio Filho de Deus manifestado, por que o autor sagrado usaria justamente essa palavra de comparação, semelhante, e não uma palavra de identidade direta e inequívoca? Diante de tudo o que acabamos de examinar, existem hoje entre estudiosos, pastores e teólogos 3 interpretações principais sobre quem verdadeiramente foi Melquisedeque. A primeira o entende como um rei e sacerdote histórico completamente real. Uma pessoa que de fato existiu naquela região, no tempo de Abraão, cuja genealogia não foi registrada pelo texto, seja por não ser relevante naquele momento, seja para que pudesse servir, séculos depois, como figura profética. Essa interpretação explica bem o contexto histórico, mas enfrenta a dificuldade de justificar a linguagem elevada usada em Hebreus. A segunda o entende como uma manifestação pré-encarnada de Cristo, uma aparição real do Filho de Deus antes de sua vinda em carne, através do nascimento em Belém. Essa interpretação explica bem a linguagem elevada, mas esbarra naquela palavra específica, semelhante, que indica comparação, não identidade absoluta. E a terceira, encontrada em tradições judaicas e cristãs mais antigas, sugere que ele poderia ter sido uma figura celestial ou angelical, atuando de forma especial naquele momento decisivo da vida de Abraão. Cada teoria explica bem uma parte do mistério, e cada uma enfrenta suas próprias dificuldades diante do texto. Talvez, no fundo, a pergunta mais importante não seja apenas quem Melquisedeque era, mas por que a Bíblia escolheu apresentá-lo dessa maneira, envolto em tanto mistério. Porque é exatamente aqui, neste ponto exato da investigação, que acontece a grande virada de todo este vídeo. Em Hebreus, Melquisedeque não é apresentado apenas como um enigma histórico interessante, algo para ser meramente resolvido como um quebra-cabeça intelectual. Ele funciona, dentro da argumentação cuidadosa do autor sagrado, como um modelo, uma figura usada para revelar, com toda a clareza possível, a superioridade absoluta do sacerdócio de Cristo sobre qualquer outro sistema religioso já estabelecido. Pense com atenção na diferença profunda entre os 2 sacerdócios que a Bíblia apresenta. O sacerdócio levítico, aquele exercido historicamente pelos descendentes de Levi durante toda a época do Antigo Testamento, dependia inteiramente de genealogia comprovada, de descendência biológica precisa, de sucessão de pai para filho ao longo das gerações, e inevitavelmente dependia também da mortalidade humana. Cada sacerdote levítico, por mais fiel, dedicado e consagrado que fosse ao seu ofício sagrado, um dia envelhecia e morria, e outro homem precisava, obrigatoriamente, assumir seu lugar na linha sucessória. Já o sacerdócio de Cristo é apresentado em contraste direto, de uma forma completamente diferente. Como superior em toda a sua natureza, como permanente e ininterrupto, como algo que não depende, de forma alguma, da linhagem terrena de Levi e, sobretudo, como verdadeiramente eterno. Talvez as Escrituras não tenham preservado o mistério em torno de Melquisedeque para que ficássemos obcecados, presos, tentando decifrar cada detalhe minúsculo daquilo que elas escolheram não revelar sobre ele. Talvez o propósito seja outro, que através desse silêncio pudéssemos enxergar com muito mais clareza aquele para quem Melquisedeque, o tempo todo, estava apontando. Tudo o que antes parecia apenas estranho, isolado e profundamente misterioso, agora ganha um propósito claro e coerente dentro do grande projeto divino. O título de Rei de Justiça, o título de Rei de Paz,
a função sacerdotal, exercida antes mesmo da lei de Moisés existir. A ausência de uma genealogia narrada. A ideia poderosa de um sacerdócio permanente e ininterrupto. Cada um desses elementos, isoladamente estranho, deixa de ser apenas um enigma solto e passa a convergir todos juntos para um único centro absoluto: Jesus Cristo. Melquisedeque entra silenciosamente na história sagrada. Aparece por um instante breve e intenso nas páginas de Gênesis. Mas sua sombra teológica atravessa séculos inteiros. Atravessa profecias cuidadosamente preservadas. Atravessa gerações completas de leitores e estudiosos, até finalmente encontrar seu significado pleno e definitivo naquele que a Bíblia chama, com toda a propriedade, de sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, depois de toda essa investigação, chegamos finalmente à pergunta que prometemos responder desde o início. Quem era de fato Melquisedeque? A interpretação mais equilibrada, aceita por muitos estudiosos sérios ao longo da história da interpretação bíblica, é que ele foi um personagem histórico real, um rei e sacerdote que existiu no tempo de Abraão, cuja genealogia simplesmente não foi apresentada pelo texto. Essa ausência, longe de ser um erro, é justamente o que permite que o autor de Hebreus, séculos depois, o utilize de forma tipológica como uma figura que antecipa o sacerdócio eterno de Cristo. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que outras interpretações continuam sendo discutidas com seriedade e que o texto mantém certos aspectos da identidade de Melquisedeque envoltos em mistério. Não seria correto afirmar que agora sabemos, com certeza absoluta, exatamente quem ele era em cada detalhe. O mais honesto é reconhecer que a Bíblia talvez nunca responda a todas as perguntas sobre sua identidade, mas deixa muito claro por que essa história importa tanto para a compreensão da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E é justamente por isso que a expressão sem pai e sem mãe que abriu este vídeo não precisa significar que Melquisedeque literalmente surgiu no mundo sem pais humanos. Dentro do argumento de Hebreus, o mistério de sua genealogia, somado à ausência de um começo e de um fim registrados, permite que ele permaneça nas Escrituras como uma figura extraordinária, representando um sacerdócio que não depende de uma linhagem humana, mas que aponta para alguém infinitamente maior. Melquisedeque continua sendo, até os dias de hoje, um dos personagens mais misteriosos e fascinantes de toda a Bíblia Sagrada. Rei de justiça, Rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo, muito antes de qualquer sacerdócio formal existir em Israel. Um homem que aparece por um instante breve e intenso, e depois desaparece quase por completo da narrativa sagrada por séculos inteiros. Mas talvez seu maior segredo, guardado com tanto cuidado através de tantos séculos de silêncio bíblico, seja exatamente este. Quanto mais tentamos olhar diretamente para ele, tentando decifrar cada detalhe específico de sua origem misteriosa, mais o próprio texto sagrado, com toda a sua sabedoria, nos conduz gentilmente a olhar para além dele, muito além, diretamente para Cristo. O homem sem genealogia registrada desapareceu completamente da história narrada. Mas o sacerdote eterno para quem ele o tempo todo apontava, permanece sem qualquer sombra de dúvida para sempre. Se esse vídeo te ajudou a enxergar Melquisedeque e principalmente a Cristo de um jeito diferente, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com esse tipo de estudo. Comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa investigação. Compartilhe esse vídeo com alguém que também ama mergulhar fundo na palavra. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações, porque toda semana tem um novo mistério da Bíblia esperando para ser desvendado. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.